hoje aqui refletindo com você sobre o Brasil, sobre a economia do nosso país, né? A gente tem visto aí o pessoal de fora do Brasil interessado em investir no nosso país, uma sinalização de um milagre de crescimento que nós não conseguimos sentir de fato na pele, vivendo aqui no país. Como é que fica essa questão? Nossos especialistas, Marcos Salomão e o Fábio Raim, aqui nos ajudando a entender um pouquinho do momento em que vivemos no Brasil. E aí, gente, essas contas do Brasil, o que é esse fundo que o fundo... Fundo Soberano. Fundo Soberano. Isso, o que é o Fundo Soberano? O Fundo Soberano foi criado em 2008 e ele vem basicamente de royalties de petróleo, né? E o governo se apoiou nisso por conta do pré-sal. E isso foi um fundo criado a partir da crise internacional para auxiliar países, vários países têm esse fundo soberano, no momento de crise, né? No momento de instabilidade na economia. O governo diz que esse é um fundo usado quando está chovendo lá fora, né? E o discurso agora do governo, do Ministério da Fazenda foi esse: a gente vai usar isso porque está chovendo lá fora. Então esse fundo ele tem esse papel. No entanto, o destino dele, desculpa, é esse mesmo? É poder cobrir os gaps de grana, de falta de recurso no país? Sim, sim. Mas o mais preocupante nisso, Celeste, não é a utilização do fundo. O mais preocupante é o não cumprimento das metas. Perfeito. Então, a questão é de gestão, efetivamente de gestão. Porque a ideia de um fundo é que ele gere lucro para os investidores do fundo. Então, você transforma o fundo. O que é o ativo do fundo? No caso, era o pré-sal, é o pré-sal. Então, possibilidade de ganhos futuros em relação à exploração daquele ativo nacional. Aí é criado um fundo. As pessoas aplicam nesse fundo, empresas, pessoas físicas, governos, aplicam. A ideia era usar esse fundo quando o pré-sal fosse explorado. Porém, o fundo é soberano para quem? Para quem é o gestor do fundo. O gestor do fundo é o governo. O governo começou a usar esses recursos do fundo para poder, como falou o Fábio, cobrir um buraco nas próprias contas do governo. Então, o fundo não vai gerar aquilo, pelo menos atualmente, não consegue gerar aquilo que os seus investidores colocaram recurso. Ou seja, o fundo vai parar de receber recursos, até que ele seja, como ele bem falou, gerido de uma forma mais profissional. Então, essa questão em relação ao Brasil existe em relação às empresas multinacionais, em relação, por exemplo, aos títulos da dívida pública. Por que o Brasil eleva os juros? Para que as pessoas que não querem mais investir em produção façam com que o seu dinheiro gire através de juros pagos altos, como são os juros do Brasil. Compram um papel brasileiro para financiar a dívida pública brasileira, que é alta, compram um papel e o governo brasileiro se compromete: eu te pago tantos % acima do que o mercado está dando. Então, o dinheiro dele começa a render sem haver produção. Então, essa questão precisa ser resolvida, né? E ainda tem dentro do Brasil também. Uma questão com relação a juros no Brasil, né? O dinheiro que se investe, o dinheiro que se toma, porque é uma diferença brutal, né? Quando você investe qualquer valor, o que você tem de retorno desse investimento, mas não chega nem no chinelo. Talvez por isso hoje, quando você pergunte assim para os candidatos que estão aí para participar das eleições, sobre a questão da economia, poucos tocam nesses pontos, porque o sistema bancário, por exemplo, né, os altos lucros dos bancos, os recursos que saem do país e que tipo de taxação eles recebem em relação aos investimentos feitos aqui, os títulos da dívida pública, por que os juros são tão altos? Porque ninguém quer mexer nesse vespeiro. As economias, basicamente, o que pensam sobre a economia brasileira, cada um desses candidatos, é mais ou menos a mesma coisa, a salada é a mesma. Agora, pontualmente, dá para se atacar algumas questões, por exemplo, a questão dos gastos públicos. São altíssimos, né? O volume de funcionários públicos que foram contratados nos últimos 8, 12 anos inchou de novo a máquina pública. Então, esse modelo mais estatizante para o modelo mais privatizante ainda vão continuar convivendo durante um tempo, né? Mais liberal ou mais Estado? Verdade. E essa também é uma resposta que a gente não encontra muito e percebe uma tendência do Brasil a estatizar também, eu vou dizer de uma forma diferente, talvez nem se aplique dentro da linguagem normal e técnica, mas é tipo assim,
Cada vez mais a gente vê, por exemplo, se eu pensar, vamos trazer para um Rio de Janeiro, né? Cada vez mais a gente vê o setor público fazendo aquilo que é papel do Estado, quer dizer, o Estado terceirizando, né? Isso não setor privado fazendo. Setor privado, exato, desculpa. Setor privado fazendo aquilo que é papel do Estado, né? Quer dizer, você vê os hospitais, você vê o ensino, tudo sendo entregue ao setor privado para que o Estado se torne um gestor. Só que, no duro, como você já citou aqui, nós temos nos demonstrado muito ruins de gestão, né? Muito ruins de gestão. E, Celeste, não é apenas para fazer um adendo importante, essa não é uma questão partidária, porque assim, se nós olharmos para São Paulo, com a escassez de água em São Paulo, foi porque o governo lá, que já controla São Paulo há mais de 20 anos, também não executou investimentos efetivos na área de abastecimento. Se você conversar com... já tive contato com 3 pessoas que são especialistas no Brasil nessa área de abastecimento, todos eles são unânimes em dizer o que faltou foi investimento efetivo. Então, novamente, tocamos no ponto da gestão. Perfeito. Assim, o gasto público, ele é alto porque ele é alto, porque nós temos uma arrecadação tributária alta. No entanto, nós, como cidadãos, não percebemos isso no nosso dia a dia. Por exemplo, a saúde pública, ela tem os seus gaps. A segurança pública, ela tem os seus gargalos. Né? A questão da mobilidade urbana também. Então, enfim, é muito dinheiro e pouca qualidade naquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Eu queria aproveitar isso que você acabou de colocar aqui para fazer um alerta, né? Um momento tão importante que a gente está aí de eleições no país, porque, gente, olha, eu fico absolutamente impressionada como a cada momento de eleição, todos os candidatos têm a fórmula mágica para resolver os problemas de educação, de saúde, de mobilidade, né, os problemas essenciais do país. Fórmula mágica, todos eles sabem exatamente o que fazer. Basta chegar lá para esquecer, né? Porque não consegue fazer isso acontecer de uma maneira prática. A gente tem visto e conversado, também tenho conversado com alguns especialistas, essa questão da água, que agora é em São Paulo, né? Mas que ela pode se tornar também crítica. Quer dizer, a água é um problema crítico já no mundo inteiro, né? Mas os projetos que estão sendo feitos não são os projetos adequados para solucionar o problema. E aí? Você vai a São Paulo, você não imagina, você vai a São Paulo e chega num daqueles edifícios ali junto à Marginal Pinheiros ou à Marginal do Rio Tietê, você pensa, 2 rios cortam a cidade de São Paulo. Por que não se trabalhou para que essa água pudesse ser reaproveitada dentro da própria cidade de São Paulo? Verdade. Infraestrutura. Você vai a Londres, você vê o Tâmisa. O Tâmisa nos anos 50, 60 era poluidíssimo. O Sena a mesma coisa em Paris. E hoje são rios totalmente despoluídos, são rios navegáveis, rios turísticos, digamos, e fornecem água também para as 2 cidades que são metrópoles europeias. Então, falta... Mas, voltando à questão dos fluxos financeiros para o Brasil, esses fluxos para a infraestrutura, esses investimentos de fundos, que agora não são mais empresas, né? O capitalismo criou uma figura que não tem dono, né? Que é o tal do fundo. O fundo é qualquer um, sou eu, é você, é uma empresa que coloca recursos ali dentro de um planejamento prévio, no qual ele prevê, olha, daqui a tantos anos aquilo vai me gerar tantos dólares, euros, ou o que for. E esses fundos estão buscando, dentro dos BRICS, aonde colocar recursos, que são os países onde mais há investimento em infraestrutura. E o Brasil é um país que continua sendo visto como um país viável para esses investimentos. Mas a gente tem esse tal desses gargalos, tributário, governo, essas coisas. Mas continua existindo bastante essa questão da água, por exemplo. Há vários fundos olhando isso, podendo investir numa cidade como São Paulo, por exemplo. Que vai, com certeza gera retorno. Sim, exatamente. Né? Com certeza. E mesmo com isso tudo, é impressionante a capacidade da economia brasileira. Isso é importante se ressaltar. Assim, a capacidade da economia brasileira é muito grande. Né? Se a gente olhar se nós olharmos a nossa indústria, nós temos uma indústria nesse país, nós temos o agribusiness, que é
é uma potência. Eu costumo dizer que, apesar do governo que a gente tem, o brasileiro tem se superado. O brasileiro, de uma forma geral, como operário, engenheiro, investidor, advogado, professor, gestor, o brasileiro tem se superado, apesar dessas condições, né? Você compara a economia do estado, do interior de São Paulo, tira a cidade de São Paulo, só o interior de São Paulo é quase o dobro da economia da Argentina. Então, não é para comparar com nenhum país. Quando eu vejo a questão dos crescimento do Chile, crescimento da Argentina, crescimento da Colômbia, ok, mas o que isso representa na economia mundial e o que isso representa até na economia local? Muito pouco em relação à potência que é o Brasil. Sem dúvida. E dentro disso que você está colocando também, uma coisa que vem surgindo no Brasil, né, que o que o Brasil tem de melhor é o povo brasileiro, e de fato não é só pela sua hospitalidade, não é só pela sua simpatia, não é só por causa das mulheres bonitas que o Brasil tem, vamos colocar assim, mas é também por essa capacidade de superação, de se reinventar, pela sua capacidade de conquistar espaços, pelo empreendedorismo que o brasileiro realmente isso é capaz. Isso é um fator de ter, que faz com que os estrangeiros nos admirem. Poxa, mas vocês pagam tanto tributo, o serviço público é tão ruim, vocês vivem num país e conseguem fazer festas, estão alegres, estão animadas. Tá rindo de quê? Eu estou rindo da minha formação é assim. Eu sou uma parte europeu, uma parte índio, uma parte negro, uma parte imigrante. Eu aprendi a conviver com as diferenças e com as circunstâncias, né? E é isso, a gente acaba fazendo com que isso gere um país com uma força como a gente tem hoje. É verdade. O Brasil hoje, ele tem, as pesquisas mostram isso, nós somos um dos povos mais empreendedores do mundo. Até pelas oportunidades que nós temos aqui nesse país. Porque para tudo na vida existem as vantagens e desvantagens. As desvantagens da falta de uma ocupação efetiva do Estado em determinadas áreas, por outro lado, gera oportunidades imensas para empreendedores. Por exemplo, então você efetuar investimentos em serviços ou em áreas ligadas à educação, se você tiver um bom produto, se tiver um bom serviço, se você tiver algo que consiga atender aquilo que o Estado não consegue fazer, essa é uma área interessante para se ganhar dinheiro. Da mesma forma como segurança. Não é? Se você olhar, por exemplo, no Brasil nos últimos anos, quantas empresas foram abertas e tiveram sucesso de serviços ligados à segurança, porque o Estado não consegue atender. Quer dizer, que essas, digamos, falhas em relação à sociedade brasileira são vistas como oportunidades. Sem dúvida. Na verdade, toda crise é uma oportunidade. Né? Toda crise é, de fato, uma oportunidade. A gente precisa ir além, conseguir enxergar o que está além da crise. Nunca no Brasil tantas microempresas, pequenas empresas e médias empresas foram abertas, né? Infelizmente, aí a gente vai cair de novo na questão da infraestrutura. Saber lidar com uma empresa, os impostos, a tributação em cima das microempresas, a possibilidade desse pequeno investidor subsistir, conseguir deslanchar o seu negócio, que nem sempre isso graças a Deus a gente tem órgãos aí como o Sebrae e outros tantos que vêm assistindo esse microempresário e permitindo um crescimento particular do Brasil, né? Porque realmente isso é que torna o nosso país absolutamente especial. Eu de novo já preciso parar, vou parar e agora no retorno eu quero falar sim da questão de atratividade do Brasil. Por que esse Brasil tão atrativo para novos investimentos, sendo um destino de tanta gente que está vindo para cá para trabalhar, para investir aqui, por que o brasileiro vai tão lá para fora ainda comprar e prefere o produto estrangeiro ao produto nacional? Vamos falar um pouquinho disso dentro do Destino Brasil. Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais.